É, deixa eu ver. Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Tá tudo bem com vocês? Tudo jóia. E com o senhor? Tá tudo bem também. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria Eduarda. Que bom. Caiu a temperatura, né? Tá fria aí em Vassouras? Deve estar, né? Ah, tá bem frio. A Vassoura faz mais frio aqui que o Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, vamos continuar. A gente hoje está dentro do caso clínico 2 e a gente vai escolher mais alguns temas ali para a gente dar prosseguimento ali à nossa discussão dentro da disciplina de raciocínio clínico, né? Vejam, mais uma vez, né, enfatizar para vocês que o raciocínio clínico consiste, né, da coleta da história, do exame físico, da integração dos exames complementares, né, para poder formular uma hipótese diagnóstica, fazer diagnóstico diferencial e, a partir desse momento, né, a gente decidir as intervenções terapêuticas, né? Então, vamos fazer isso a vida inteira, enquanto a gente está exercendo a medicina, né? Algumas vezes com maior rapidez e objetividade, nas situações de emergência médica dentro da UTI, né? Onde as decisões dentro do centro cirúrgico, ali, que está sendo operado, decisões que têm que ser tomadas com rapidez, né? Principalmente dentro da UTI, que se você não tomar decisões rápidas, você perde o doente. Vamos lá, vou para o caso clínico e dali a gente começa. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Muito bem. Onde é que nós estamos aqui? Aqui. Então, dando prosseguimento, no caso clínico 2, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre questões que merecem atitude imediata no atendimento e ali dentro da história, né,
A filha encontrou o pai desacordado em casa, houve mordedura de língua, liberação esficteriana no momento do episódio, posteriormente cefaleia e mialgia. Quando a gente ouve essa história, né, isso nos lembra a possibilidade que o paciente possa ter feito crise convulsiva, né? Então, vamos ali para o atendimento num paciente que está fazendo crise convulsiva, onde eu tenho que tomar providências, né, relativas tanto ao diagnóstico quanto a intervenções terapêuticas, né? Abordagem no pronto-socorro de uma maneira simplificada, né? Vamos conversar aqui. Então, eu tenho lá, crise convulsiva, o que é? Está aqui uma definição, atividade elétrica normal do cérebro. Essa atividade produz uma alteração ou perda da consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Então, eu tenho lá a crise convulsiva, né? As contrações tônico-clônicas, né? E o doente com perda de consciência, caracterizando lá a crise convulsiva. A primeira atitude, né? E vocês estão fazendo medicina, vão frequentar ambulatório, pronto-socorro, e está ali a possibilidade de alguém chegar fazendo crise convulsiva, né? Não é difícil reconhecer a crise convulsiva, né? Mas uma pergunta que a gente sempre faz quando está diante ali de um paciente que vai ser atendido é se é crise convulsiva mesmo. Aqui tem uma lista de possibilidades, né, de diagnóstico diferencial, algumas possibilidades, né? Várias delas são afastadas exatamente quando a gente está diante do paciente e caracteriza ali como crise convulsiva, né? Então, apenas para colocar como possibilidades de diagnóstico diferencial, né? O atendimento inicial no pronto-socorro, ele inclui algumas etapas que nós vamos chegar no uso de drogas para tratamento da crise convulsiva, né? Primeiro, abertura das vias aéreas, a providenciar um acesso vascular, um acesso venoso para administração de drogas, né? Colocar o paciente em uma posição onde ele tem abertura das vias aéreas e não corra risco de broncoaspiração, suplementação de oxigênio e, é muito importante, né, junto com isso, a administração de drogas, né? E aí nós temos duas drogas muito importantes para serem feitas nesse contexto ali de atendimento, de abordagem no pronto-socorro de paciente com crise convulsiva, que é o diazepam e a fenitoína. Essas duas drogas são drogas de classes distintas. O diazepam é um benzodiazepínico e com propriedades anticonvulsivantes, né, sedativas, anticonvulsivantes, e a difenilodantoína é uma droga que tem atividade anticonvulsivante, pode ser utilizada também como droga antiarrítmica, né? Mas, na verdade, nós a usamos como droga anticonvulsivante. Aqui, o que nós vamos fazer? Após obter um acesso venoso, a gente chama de tempo zero. O que é tempo zero? Tempo zero é para ser administrada imediatamente, né? Está ali, ó, administração imediata de benzodiazepínico IV. A dose, eu não quero que vocês guardem isso, né? Eu quero que vocês guardem a droga que nós vamos fazer imediatamente com a intenção de terminar a crise convulsiva, de abortar a crise convulsiva, né? Pegamos uma ampola de diazepam, diluímos essa ampola e fazemos intravenosa, né? A dose total para um adulto de 70 quilos são 10 miligramas, né? Então, isso é o que nós vamos fazer quando a gente vai atuar ali no tempo zero, administração imediata de benzodiazepínicos. Logo a seguir, digamos que tenhamos um resultado favorável, né? A crise convulsiva cedeu e o paciente acordou, quer dizer, ou está ali, terminou a crise convulsiva, algumas vezes fica caracterizado como estado pós-comicial, o doente fica letárgico, sonolento, mas ele logo a seguir acorda, né? Nos próximos 5 a 10 minutos, nós vamos lançar mão de uma outra droga, que é a fenitoína, a difenilodantoína, para impedir que o doente faça novos episódios de crise convulsiva. Então, eu usei uma droga para abortar a crise convulsiva e, nos minutos subsequentes, eu vou utilizar outra droga com a intenção, essa droga também é anticonvulsivante, que é o Idantal,
né, a fenitoína, para impedir que o paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. Então, eu trato, aborto a crise convulsiva e administro uma outra droga logo a seguir para impedir que o paciente tenha novos episódios, né? Essa fenitoína ela pode ser mantida, né, na medida em que, por exemplo, o paciente vai ser liberado, né, para acompanhamento ambulatorial, já vou falar sobre isso, numa dose de manutenção de 100 miligramas a cada 8 horas. Né? Quais são as possibilidades, né, o que poderia ter desencadeado a crise convulsiva nesse paciente que a gente está discutindo? Vejam que várias possibilidades estão ali, né? Um novo AVE, uma crise hipertensiva, um acidente vascular encefálico antigo, né, que pode ficar como foco epileptiforme, né? A arritmia cardíaca, hipoglicemia, alcoolismo, hipóxia. Então, tem várias possibilidades que podem desencadear a crise convulsiva. Nós vamos tratar a crise convulsiva, como eu estou comentando, né? E vamos tentar identificar o que levou esse paciente a fazer a crise convulsiva. Podemos lançar mão também, após tratar a crise convulsiva, já comentei, eu posso liberar esse paciente, por exemplo, acompanhamento ambulatorial, e posso pedir exames, né? Se houve uma queda e o doente passou a ter crise convulsiva, isso fala a favor de um traumatismo crânioencefálico. Então, a tomografia se impõe ali para a avaliação do sistema nervoso central e se tem alguma doença estrutural, por exemplo, hematoma extradural, hematoma subdural, ou então, para excluir possibilidades, né, de doenças estruturais no sistema nervoso central. Também vamos lançar mão, isso feito ali já a nível ambulatorial, né, a realização de um eletroencefalograma, que muitas vezes nos dá o diagnóstico ainda da presença de um foco epileptiforme, e aí a necessidade do uso de manutenção da droga anticonvulsivante ou até a associação de outra droga anticonvulsivante àquele esquema inicialmente prescrito. E nós vamos sempre encaminhar esse doente para ser acompanhado pelo colega da especialidade que está mais afeito ali a tratar pacientes epiléticos, pacientes que fazem crise convulsiva, que é o colega da neurologia. Então, eu vou interromper aqui para conversar com vocês. Então, de uma maneira bastante simplificada, eu mostrei quais são as atitudes que a gente deve ter frente a um paciente que apresenta crise convulsiva. A gente vai falar sobre outros temas e eu dei uma interrupção agora para a gente poder... ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Acho que não. Não? Se o paciente continua a fazer crise convulsiva, obviamente outras medidas são tomadas, né? Administração de outras drogas, o doente tem que ser hospitalizado, algumas vezes fica caracterizado como status epilético, o doente tem que ir para o CTI, tem que ser entubado, colocado em suporte ventilatório invasivo, né? Em ventilação mecânica, e usar drogas venosas, infusão contínua, para poder tratar esse quadro de status epiléticos, né? Pode ser feito o eletroencefalograma logo a seguir também, associação de drogas. Então, é uma situação de muito maior gravidade do que essa que eu coloquei para vocês, né? Essa é uma versão simplificada. O doente chegou, eu vou utilizar uma droga para abortar a crise convulsiva, que é o diazepam, que é o benzodiazepínico, e logo a seguir eu vou utilizar outra droga para impedir novos episódios de crise convulsiva, que é a difenilidantoína. Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então, vamos ali para o próximo tema. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar aqui a compartilhar a tela. E aí a gente tem uma outra opção, né? Ali como diagnóstico diferencial, que é o paciente ter feito um quadro de crise hipertensiva, quer dizer, o doente hipertenso fez um quadro central de cefaleia, né? E apresentou liberação esfincteriana, foi atendido no pronto-socorro, a filha levou para o pronto-socorro, quer dizer, nada impede que o paciente possa ter feito um quadro
de crise hipertensiva, de encefalopatia hipertensiva. Quando eu caracterizo, né, essa emergência hipertensiva, né, eu preciso tomar providência. Então, eu tenho um doente hipertenso que está sendo atendido por conta de uma emergência hipertensiva. Dentre as emergências hipertensivas, né, eu tenho lá um doente que tem níveis tensionais elevados e lesão de órgão-alvo. Ele pode estar fazendo um quadro relacionado ao sistema nervoso central, né, que a gente chama de encefalopatia hipertensiva, pode ter crise convulsiva, pode ter cefaleia, níveis tensionais bastante elevados, pode estar fazendo um edema agudo de pulmão, pode estar fazendo dor torácica, um quadro com angina, pectoris, né, pode estar fazendo isso, eu preciso de laboratório, né, piora da função renal, agravamento da função renal. Então, emergência hipertensiva, eu preciso tomar providências, eu preciso atuar utilizando drogas para diminuir esses níveis tensionais em um intervalo de tempo pequeno. Obrigatoriamente, esses doentes devem ser hospitalizados em uma unidade onde eles possam ser monitorados o tempo todo. Isso se chama unidade fechada, se chama UTI, é onde esses pacientes graves devem ser alocados. Então, atendi uma emergência hipertensiva, atendi uma encefalopatia hipertensiva, esse doente deve ser tratado, internado no ambiente de terapia intensiva. Como é que eu vou atuar, né? Eu vou ter que reduzir essa pressão arterial de uma maneira significativa, no intervalo de tempo pequeno, porém não demais, né? Não evitar a hipotensão arterial, porque se eu uso drogas e eu tenho ali um efeito excessivo que leva à hipotensão arterial, eu posso causar hipoperfusão cerebral e ou coronariana, por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Então, eu vou lançar mão de drogas para diminuir os níveis tensionais, drogas que vão ser infundidas na veia, né? Infusão contínua, drogas venosas, intravenosas, mas eu tenho que monitorar esse doente para que haja diminuição, porém não de maneira excessiva. Nós temos duas drogas que nós utilizamos nesse cenário, que são vasodilatadoras. Uma delas, e a mais utilizada, é o Nipride, que é o nitroprusiato de sódio. O Nipride ele vai atuar tanto em lado arterial quanto venoso da circulação. Nós fazemos por infusão contínua, através de uma bomba infusora, temos uma diluição para fazer o Nipride, né? A dose é calculada em microgramas por quilo por minuto. Tem ampola de Nipride que eu diluo e aí faço a infusão de tantos ml hora na bomba infusora e, com isso, eu diminuo os níveis tensionais. Então, é uma droga bastante utilizada nesse contexto de emergência hipertensiva. Uma outra droga que a gente pode utilizar também é um vasodilatador predominantemente venoso, né, que é a nitroglicerina, que é o Tridil, o nome comercial. Também, através de uma bomba infusora, infusão contínua, tantos ml hora, e a gente tem uma dosagem que é feita ali para esse tipo de droga. Com o uso de uma droga ou outra droga, na maioria das vezes a gente usa o nitroprusiato de sódio, nós vamos tratar as emergências hipertensivas. Assim que o doente melhora, as drogas orais são introduzidas, né? A gente vai fazer antihipertensivo por via oral, e essa droga intravenosa ela é diminuída a velocidade de infusão, né? E posteriormente feito a suspensão da droga. Vou interromper novamente para conversar com vocês, para que a gente possa progredir. Alguma dúvida em relação ao diagnóstico de emergência hipertensiva e uso de drogas intravenosas para controle da pressão arterial, Nipride e Tridil? Não. Não, professor. Essas drogas elas requerem que eu monitore a pressão arterial o tempo todo, né? Eu não posso prescrever uma droga dessa e não ver o doente posteriormente. Eu comecei agora, por exemplo, o Nipride, e vou verificar a pressão desse doente novamente daqui a 1 hora. Está completamente errado. Eu só posso utilizar essa droga em ambiente onde eu possa verificar
a pressão arterial com bastante frequência. Algumas vezes até de maneira contínua. A gente funciona uma artéria e no nosso monitor aparece lá de forma contínua a monitorização da pressão arterial. A gente chama isso de monitorar a PAM, pressão arterial sistólica e a média. Se eu não tenho isso, eu vou utilizar a pressão não invasiva e eu coloco ali para cada 10 minutos, por exemplo, se medir a pressão arterial. Mas, de qualquer maneira, tem que estar no ambiente onde eu tenha monitorização e o ambiente ideal é o ambiente de UTI. Jamais eu posso usar essas drogas sem ter esse tipo de acompanhamento, de monitorização. Ok? Ok. Muito bem. Então, olha só, já o segundo tema que a gente discutiu dentro do quadro clínico, né? Vamos para mais um, né? São possibilidades. Vamos lá. Aqui a gente tem também outra possibilidade, né? Que é o doente que tenha feito um quadro de acidente vascular encefálico. Ele já tinha lá um antecedente de acidente vascular encefálico. Será que ele fez um novo acidente vascular encefálico? Eu posso ter um acidente vascular encefálico, né, isquêmico, o acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Eu posso ter dentro do acidente vascular encefálico isquêmico, eu posso ter o trombótico, né, quando eu tenho obstrução ali por conta de doença, placa de aterosclerose, né, ocorre a obstrução da luz vascular por trombose vascular, e eu tenho o embólico, quando eu tenho uma fonte emboligênica, muitas vezes de coração, que faz com que um êmbolo migre para circulação cerebral e cause um acidente vascular encefálico isquêmico embólico. Vamos falar sobre isso, né? Uma outra possibilidade é que o paciente possa ter feito o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, TIA. Né? Qual é a diferença ali entre um acidente vascular encefálico, propriamente dito, e um ataque isquêmico transitório? O ataque isquêmico transitório, o doente faz o quadro neurológico, né? Faz a diminuição de força, de mídio, e logo a seguir ele melhora. E a tomografia, nesses casos do ataque isquêmico transitório, não mostra a área de infarto cerebral. Essa tomografia é uma tomografia normal. Então, vamos lá. Necessidade de tomografia para tirar essa dúvida, né, se ele fez um AVE ou trata-se de um ataque isquêmico transitório. Né? Se é um ataque isquêmico transitório, o paciente ele tem um déficit focal neurológico que fala a favor dessa possibilidade, né? Ainda tenho dúvidas se é um AVE ou não, e a tomografia não revela na entrada no controle após 24, 48 horas, e o quadro regride por completo. Então, a gente chama isso de ataque isquêmico transitório. É importante que a gente identifique isso. Normalmente representa um quadro de isquemia cerebral reversível que caminham para um AVE isquêmico mais adiante. Quer dizer, esses doentes eles precisam ser rapidamente investigados, que eles podem, num intervalo de tempo pequeno, completar e fazer um AVE extenso e ficar com déficit neurológico definitivo. Né? Como é que a gente procede? Por que o paciente, a pergunta é, por que o paciente fez o episódio de ataque isquêmico transitório? Aqui a gente tem AVE isquêmico. Uma das possibilidades que levam ao AVE isquêmico é a presença de placas, né, em artérias cerebrais, em carótidas, em vertebrais, que podem causar essa lesão isquêmica, né, o infarto cerebral. Então, eu preciso explorar essa possibilidade. Eu examino o doente e, por exemplo, encontro um sopro em carótida. Quando eu ausculto o paciente, eu auscultei o coração, coloquei o esteto no pescoço e ele tem um sopro. Isso pode significar a possibilidade de uma obstrução carotídea por placa aterosclerótica. Lógico que eu vou avançar, aqui é um slide mostrando uma placa aterosclerótica, e aqui a progressão, quando você tem a fissura dessa placa, a ruptura dessa placa, você tem ativação do sistema da coagulação, e essa placa ela ocorre a formação de um trombo junto a essa placa, obstrução do fluxo, e o paciente faz um acidente vascular encefálico. Né? Então, eu tenho ali uma placa com obstrução parcial,
ocorre a fissura dessa placa, a formação do coágulo e a obstrução, levando a um infarto cerebral. Eu devo investigar esse doente que fez o ataque isquêmico transitório, né, através de exames de imagem, né? Eu posso lançar mão de um ultrassom, né, para verificar o grau de obstrução dessa placa. Eu posso lançar mão de uma angiotomografia para verificar o grau de obstrução dessa placa em carótida, por exemplo. Eu posso fazer uma angiorressonância e posso chegar, inclusive, a uma arteriografia. Então, são métodos de exames complementares, exame de imagem, que nós vamos lançar mão para verificar o quanto existe de obstrução de vasos cerebrais relacionados à doença aterosclerótica, carótida ou vertebrais, né? E aí, como é que nós vamos tratar esse doente? Naturalmente, depende do grau de obstrução carotídea. Se for uma obstrução pequena, o tratamento é clínico, conservador. Se é uma obstrução significativa, uma obstrução severa, algumas vezes esse paciente vai precisar de um procedimento. Esse procedimento é feito pela vascular. Pode ser um procedimento cirúrgico, uma endarterectomia, ou pode ser a colocação de um stent ali, uma angioplastia com colocação de um stent. Quem resolve isso é o colega da vascular, né? Então, ele vai decidir se faz a cirurgia de endarterectomia ou se faz ali o procedimento endovascular. Deixa eu interromper aqui. Alguma dúvida a respeito do que foi dito? Quanto maior a severidade da obstrução, maior a chance do paciente fazer o evento central. Então, se eu tiver uma obstrução de 40%, eu não vou fazer nada. Tratamento conservador, tratar hipertensão, tratar dislipidemia. Agora, se é uma obstrução de 80%, obrigatoriamente esse doente tem que ser visto pelo colega da vascular para ver se tem indicação de fazer a cirurgia da carótida ou fazer o tratamento endovascular. Alguma dúvida? Tranquilo. Vejam que quem desencadeia isso, né, quem detecta o problema e desencadeia esses recursos adicionais, solicitação de exames, a avaliação do especialista, é o médico que está passando visita no doente, que está vendo o doente, é o clínico, né? Então, é muito importante que o clínico, o generalista, né, ele tenha uma boa formação, ele examine o doente direito, ele colha uma história de maneira decente, ele lance mão de exames complementares para poder, né, avaliar melhor o caso e lance mão também de especialista para vir ver o doente, para poder auxiliá-lo ali na decisão que vai ser tomada, né? E não cabe ao clínico fazer uma endarterectomia. A indicação da cirurgia, claramente, cabe ao colega da vascular. Mas eu preciso chamá-lo, porque se eu não procurar o porquê que o doente fez o ataque isquêmico transitório, né, se eu não investigar, eu não vou fazer diagnóstico nenhum. Então, o clínico ele tem esse papel, ele atende e ele explora, investiga, chega à possibilidade diagnóstica e dali ele vai lançar mão de recursos adicionais, de especialistas, para poder ver o caso, para decidir o que vai fazer. Então, o papel do clínico é muito importante, que é por onde, inicialmente, o doente passa, né? Se ele passar pelo clínico e o clínico, o senhor toma esse remédio aqui e volta daqui a 2 meses para ele ver, não investigou nada, né? O doente fez um ataque isquêmico transitório, daqui a pouco ele vai voltar para o hospital, com um acidente vascular encefálico extenso, algumas vezes fica em coma e morre por causa disso, né? Então, a importância do clínico de fazer uma boa investigação, chegar ao diagnóstico e encaminhar para os especialistas quando necessário. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Vamos lá, vamos progredir. Mais um probleminha. Uma outra possibilidade a ser colocada é que o nosso doente ele tem fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial ele pode ser fonte de êmbolos, né, cardíacos. E aí, lembram-se, o doente pode vir a fazer o que a gente chama de acidente vascular encefálico isquêmico
embólico, tem o trombótico e o embólico. Se o doente tem fibrilação atrial, ele tem uma chance maior de fazer eventos cardioembólicos e fazer o evento central, fazer um acidente vascular encefálico isquêmico embólico. E o nosso doente tinha FA, tinha fibrilação atrial, né? Quando a gente tem esse tipo de arritmia, que é bastante comum em pacientes idosos, né, está ali dentro das arritmias cardíacas, normalmente é um ataque arritmia, né, supraventricular. Aqui a gente tem muitas vezes os pacientes com fibrilação atrial pode ser aguda ou crônica, né? Doente idoso normalmente tem FA crônica, né? E eu vou detectar essa anormalidade quando eu examino o doente ali pela irregularidade do pulso e quando eu lanço mão de um eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma vai mostrar ali uma atividade atrial anárquica sem a onda P, que caracteriza ali o ritmo sinusal. Então não é ritmo sinusal, é FA, e o intervalo entre os QRS, né, o intervalo RR, é irregular. Isso caracteriza a FA. O que eu vou fazer com a FA? Como é que eu manejo a FA? A fibrilação atrial aguda, quando o doente fica caracterizado que ele tem ritmo sinusal, está sendo admitido agora para tratamento por causa de uma palpitação, uma dispneia, fez um quadro de congestão pulmonar, e aí nós vamos ver ele está fazendo uma FA aguda, né? Ele tinha ritmo sinusal, agora está fazendo uma FA aguda. O que eu faço para tratar essa FA aguda? Eu posso agir de duas maneiras. Usar drogas para reverter esse ritmo para ritmo sinusal, a gente chama isso de cardioversão química, né? O uso de drogas para reverter FA para ritmo sinusal, ou, quando não funciona, ou quando existe emergência, né? Choque, edema agudo de pulmão, dor torácica, eu posso fazer a cardioversão elétrica, né? Então, na maioria das vezes, quando eu estou diante de uma FA aguda, eu vou utilizar drogas para reversão para ritmo sinusal. A droga mais utilizada é um antiarrítmico que chama-se amiodarona. Nós utilizamos uma dose de ataque, uma dose de manutenção, para poder reverter para fibrilação, de fibrilação atrial para ritmo sinusal. Quando é um doente que tem FA crônica ou permanente, né, um tempo longo já de fibrilação atrial, que é o caso do nosso doente, não há mais sentido de reversão para ritmo sinusal. Então, a gente apenas vai utilizar drogas para controle de frequência dessa arritmia. Eu uso drogas, por exemplo, como um beta-bloqueador para controlar essa frequência, porque o doente não faça uma resposta ventricular elevada por conta da fibrilação atrial. E também, esses doentes que têm fibrilação atrial têm uma chance maior de fazer fenômenos embólicos. E exatamente por conta disso, né, esses doentes têm um risco de fazer acidente vascular encefálico, embólico, né? E aqui tem um slide mostrando um risco maior de fazer acidente vascular embólico, encefálico embólico, e nesses casos, a conduta é que a gente utilize drogas anticoagulantes, que quando eu uso, tem um doente que tem FA crônica e usa drogas anticoagulantes, como, por exemplo, os cumarínicos, né? Você tem uma chance menor desse doente que está em uso de anticoagulante fazer um fenômeno central, um acidente vascular encefálico, isquêmico, embólico, porque o doente está protegido pelo uso do anticoagulante. Eu diminuo a chance de socorrer, que esse slide está mostrando dessa maneira. Os cumarínicos, eles atuam ali na via dos fatores precursores da protrombina, inibindo a sua síntese. Então, essa é a ação dos cumarínicos, e com isso o doente fica anticoagulado, a gente monitora o tempo e atividade de protrombina, o INR, e aí o doente faz uso crônico de um anticoagulante. O nosso doente, tipo cumarínico, o nosso doente não usava anticoagulante, né? Dentro desse contexto, desse doente que faz uso, né, que fez um AVE, tem fibrilação atrial, a gente está falando de prevenção não mais primária, porque o doente já fez o evento isquêmico. A gente está falando de prevenção secundária, quer dizer, novos eventos. E aí nós temos, né, problemas, né, que são os fatores de risco, ali o nosso doente tem vários, e opções terapêuticas que podem ser utilizadas ali para impedir novos episódios
no que eu estou falando agora recentemente de acidente vascular encefálico com o uso de anticoagulantes. Vê aqui, ó, fibrilação atrial, anticoagulação. Muito bem. Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Não? Tranquilo, professor. Olha só, então nós falamos de 4 itens dentro de um caso. A gente falou de crise, abordagem de crise convulsiva, a gente falou de emergências hipertensivas, a gente falou de acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório, a exploração do doente, né? Doente que festia, e o doente que tem FA, para ser anticoagulado. Quer dizer, são 4 assuntos distintos que eu estou aproveitando um caso clínico para colocar, né? Vejam, eu estou ilustrando, eu estou pegando um caso e discutindo, né? O clínico que está ali tomando conta do doente, para que lado que ele vai, o que aconteceu com o doente, vou resolver isso, isso e isso. Quer dizer, essas decisões terapêuticas são tomadas. O nosso doente não estava usando o anticoagulante, né? E uma das contraindicações de não usar o anticoagulante, né, porque o doente que tem FA, é o doente que não pode ser visto regularmente pelo médico. A gente não prescreve esse tipo de droga, porque eu teria quando eu prescrevo um anticoagulante, eu tenho como efeito adverso a possibilidade de sangramento. Então, o doente tem que ser monitorado, tem que ser visto regularmente pelo médico. E um doente, no nosso caso ali de meio rural, e um doente que não comparece às consultas médicas com regularidade, não, jamais pode ser prescrita uma droga anticoagulante. Então, não houve erro na conduta, né? Provavelmente não foi prescrito a anticoagulação oral com o cumarínico por se tratar de um doente do meio rural que não comparece ao médico com regularidade. Então, isso também tem que ser levado em conta por quem está acompanhando. O que eu vou prescrever e o doente tem que retornar para a consulta. É uma droga que tem efeitos adversos severos, né? Pode sangrar, então eu não vou prescrever porque eu não tenho como acompanhar, monitorar laboratorialmente esse doente através do INR, que ele não vai comparecer à consulta. Entenderam? É complexo, né? No dia a dia, né, os médicos, e daqui a pouco vocês vão ser médicos, vocês estão no 4º período, né? Ainda falta aí 2/3 do curso. Mas essas atitudes, essas decisões, né, com a experiência, com o lidar com o doente, o médico vai acumulando experiência, ele vai resolvendo isso, digamos assim, com mais facilidade. Naturalmente, jamais ele vai parar de estudar, tem que continuar estudando o tempo todo, né? Mas a frequência com que ele atende pacientes e determinadas patologias, ele vai acumulando experiência para tomar as decisões apropriadas. O que eu estou mostrando para vocês é a possibilidade de raciocínio clínico com várias opções que a gente precisa ter quando a gente tem um doente. Como é que eu faço um diagnóstico diferencial? Eu colhi a história e aí? Como é que isso fica? O que eu estou juntando, né? Raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, para eu poder formular uma hipótese diagnóstica principal, fazer diagnóstico diferencial, excluir possibilidades de diagnóstico diferencial para poder decidir como eu vou tratar o doente. Isso tudo a gente vai aprendendo, né? Vocês têm um curso longo e depois vão para a vida profissional. Esse ano eu faço 45 anos de formado, né? Então, é uma vida inteira trabalhando com o paciente. Depois que a gente fica mais velho, diminui um pouco. Quem faz consultório vai fazer consultório enquanto tiver lúcido aí, puder trabalhar, vai fazer consultório a vida toda, né? Mas, alguma pergunta? Professor, boa noite. No caso da trombólise, o clínico mesmo pode tomar essa decisão ou ele precisa do parecer de um vascular? Porque eu já vi que, às vezes, enfim, as pessoas falam, né, que às vezes o paciente ele atende os critérios para ser submetido à trombólise, mas aí o médico tem um certo receio, porque tem ali algumas complicações, aí prefere esperar o vascular. É só o vascular mesmo que tem que tomar essa decisão? Você está falando para qual modelo de doente, o Eduardo?
Você está falando... Não, trombólise em geral. Não, em geral, porque nós vamos ter uma aula, eu vou fechar esse caso na semana que vem, e a gente vai discutir a conduta do AVE isquêmico e está incluído na conduta do AVE isquêmico a trombólise. Eu vou falar sobre isso semana que vem. Então, vamos sair um pouquinho, né, da trombólise no AVE isquêmico, que a gente vai falar semana que vem, vamos falar de um trombólise de uma maneira geral, né? Quando eu decido utilizar trombolítico, eu tenho que ter indicação para fazer. Vamos falar um pouquinho de doença coronária. Vamos sair um pouco aí do AVE, que a gente vai falar para utilizar na semana que vem, vai falar na semana que vem, para a gente... Se eu atendo doente com dor torácica e faço eletrocardiograma, e o doente tem IAM com supra-DST, e ele está numa janela no intervalo de tempo apropriado, isso tem indicação de trombólise. Eu não preciso consultar, né, um cardiologista para tomar essa decisão. Eu sou treinado para isso. Eu estou preenchendo critérios diagnósticos e estou decidindo uma intervenção terapêutica. Naturalmente, quando eu utilizo um trombolítico, existe a indicação, os benefícios devem ser maiores do que os riscos, né? Então, eu tenho indicação, eu tenho contraindicação. Essas contraindicações podem ser absolutas, podem ser relativas, né? E o grande problema do uso do trombolítico é diferente do anticoagulante, né? Quando a gente usa um anticoagulante, eu estou impedindo a formação do trombo. Quando eu uso um trombolítico, eu estou dissolvendo o trombo, né? Então, eu induzo um estado lítico, eu dissolvo o trombo. O trombo, eu posso ter benefício ali, tem um trombo obstruindo a descendente anterior. Eu fiz trombolítico, o trombo foi dissolvido, reperfundiu a artéria, trouxe benefício ali para o doente com IAM com supra-DST. Mas eu posso ter efeitos adversos, que é o sangramento, né? A gente pode sangrar. Então, eu tenho contraindicações absolutas, contraindicações relativas. Isso tudo tem que ser pesado por quem está vendo o doente e tomar a decisão, né? O vascular, ele entra nessa história, a gente vai falar sobre isso semana que vem, né? São alguns profissionais que são necessários para esse processo decisório, de tomar a decisão de usar trombolítico no contexto de um AVE isquêmico. Então, tem que ter uma indicação e eu tenho que tomar a decisão. Alguns cuidados são necessários, né? De uma maneira, digamos assim, semelhante a que eu tomo quando eu faço diante de um doente com IAM com supra-DST, né? O raciocínio não é igual, mas tem semelhanças de uma doença onde eu tenho a ocorrência de um trombo que eu quero fazer a sua dissolução e trazer benefício, abrindo essa artéria, quando eu uso um trombolítico. Não sei se eu estou te respondendo, eu estou querendo deixar essa discussão para a semana que vem. Eu não quero dar essa aula hoje. Semana que vem eu vou mostrar o AVE isquêmico, conduta. Dentre as condutas adotadas tem o uso de trombolítico, né? E aí a gente vai falar como é que é esse processo decisório, como é que funciona, da onde vem, né, essa informação, né, como é que isso entrou na nossa prática clínica, como é que o serviço tem que estar estruturado para que possa proceder dessa maneira, entendeu? E até alguma coisa adicional, que a ciência também já avançou, trazendo benefícios adicionais aí no contexto de tratamento de um paciente com AVE isquêmico. Tem uma janela de tempo, um intervalo de tempo também para indicar o procedimento, indicar o uso da droga, né? E de uma forma com um raciocínio parecido com o que a gente usa com o paciente com IAM com supra-DST. E eu não vou ficar ligando para o cardiologista para fazer o trombolítico. Entendeu? Entendi. Professor, e uma outra pergunta. A gente estava estudando a questão do ácido acetil salicílico, né? Da dose infantil, que, enfim, a gente estava estudando que ele não iria desobstruir o trombo, mas que ele iria impedir que houvesse uma agregação maior ali, às vezes uma isquemia que era parcial poderia ser total. Eu sei que a questão de automedicação é uma coisa meio que complicada do médico orientar o paciente, mas eu fiquei imaginando o seguinte, se eu morasse numa região rural
afastada de um hospital. Você acharia que seria interessante eu ter um AS infantil para, caso tivesse ali um sinal, no início de um infarto, fazer essa automedicação até procurar uma unidade hospitalar? Eu não deixaria de ir para o hospital, mas durante esse trajeto já faria a automedicação. Veja bem, o nosso doente em questão, ele tinha indicação de fazer uso de aspirina também, né? Como inibidor de adesividade plaquetária, como prevenção secundária, né? Para prevenção primária é discutível o uso, para prevenção secundária não tem discussão, tem que fazer. O nosso doente é um doente que já fez um evento central, ele tem uma sequela, teve um quadro de acidente vascular encefálico isquêmico no passado. Então, ele fica dentro de prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Já ocorreu um insulto, o evento, e eu tento prevenir novos episódios. O que eu posso fazer? Em relação à doença aterosclerótica, é o uso de aspirina com dose baixa. Então, o doente pode usar. Qual é o risco imposto ao paciente para isso? Nenhum. Ele pode usar aspirina regularmente, como ele usa lá drogas para controle da hipertensão arterial, né? O anticoagulante impõe um risco maior. Então, aquela questão de ver o doente ou não ver o doente não é para usar, né? A gente vai usar quando a gente consegue acompanhar esse paciente de maneira decente. Eu já comentei isso. O fato dele ter o evento e usar aspirina e ir para o hospital, né? Isso provavelmente não vai mudar a evolução a partir daquela situação clínica. É lógico que quando ele chegar no hospital, com dor torácica, uma angina, vai fazer uso dele, entendeu? Ele vai fazer uso no hospital, tomou em casa, o que isso vai mudar? Não vai mudar, não vai mudar. Existe a opção de tratar, mas isso não vai fazer diferença se ele tomar no hospital, tomar em casa ou tomar no hospital. O correto é que ele faça prevenção secundária. A prevenção secundária é o uso de aspirina em baixa dose, no contexto de já ter tido um evento anterior, para a prevenção de novos eventos, que está mostrado que quando o paciente faz uso regular, ele tem uma chance menor de fazer novos eventos de acidente vascular encefálico isquêmico. É isso, o uso do antiadesivo plaquetário. Está ok? Está respondido a sua dúvida? Sim, sim. Não, porque quando eu vi isso, eu pensei até na minha mãe mesmo. Minha mãe mora um pouco mais afastada, já é uma senhora de idade, e eu digo isso porque o meu pai, ele faleceu, ele infartou em Mas casa. ela já teve algum Não, episódio? não, ela não tem comorbidade. Então, ela está dentro de prevenção primária. Se não teve evento, é prevenção primária. O uso de aspirina para prevenção primária é discutível, porque você tem que julgar risco e benefício e tem risco de sangramento digestivo, por exemplo, né? Mas ela não faria uso contínuo, não. Eu estou pensando na situação de comecei a sentir dor, faço ali o sublingual e vou para o hospital. Não faria diferença. Acho que isso não vai fazer diferença nenhuma. E a indicação para ela é discutível como prevenção primária, né? Existem dúvidas, até tem um guideline recente, né, da Sociedade Americana falando que é para não usar em pacientes idosos aonde existe uma chance um pouco maior de sangramento. Então, não recomenda, exceto em situações especiais, o uso de aspirina em baixa dose como prevenção primária, por conta dos efeitos adversos. Agora, a prevenção secundária é indiscutível. Já teve um evento, vai fazer uso para o resto da vida. Entendeu? É diferente. Entendi. Obrigado. Então, semana que vem, a gente vai conversar sobre tratamento do AVS isquêmico. E a gente fala sobre tudo isso aí que ficou faltando. Tá bom? Então tá. Alguma dúvida mais aí? Alguém quer participar? Fique à vontade. Não? Muito bem. Então, vocês podem colocar o nome e sair de sala. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Um abraço. Obrigado.